De estar aqui com os irmãos. Quando eu fiz a minha decisão de entregar minha vida a Cristo, foi em 1988. E o meu pastor John Swedberg, pai do pastor Daniel Swedberg, ele deu um incentivo na Bíblia. Ele começou a pregar o Salmo 119. E ele pegou, e foi ele quem falou aquilo que eu disse para o pastor Márcio, né? O que eu disse de ler Provérbios, um capítulo por dia. Eu só estava transmitindo o que ele tinha me ensinado. E eu comecei a fazer aquilo que ele me ensinou, e gostei muito de ler o livro de Provérbios. Na verdade, eu comecei a ler, depois, cada dia eu memorizava um versículo de cada livro. Na verdade, quando comecei a aprender as coisas de Deus, eu vi que era muito tolo e soube que no livro de Provérbios ensinava sabedoria, e ali então eu comecei a me dedicar. E quando eu era jovem, eu falava alguns capítulos de cor de Provérbios. Isso porque o pastor John Swedberg, meu pastor, ele pegou e incentivou a igreja a memorizar o Salmo 119. Ele ia pregar na escola dominical Salmo 119 inteiro. Falou, quem memorizasse, citasse o Salmo 119, ia ganhar na época uma Bíblia anotada. Ele mostrou uma Bíblia dessa daqui, mas era bonita na época, né? Tem muitos anos atrás. E ele pegou e falou, eu procurei, e ele disse assim, pastor, mas eu estou tentando memorizar o Provérbios. Se eu memorizar o livro de Provérbios, pode? Então, Salmo 119 tem 176 versículos. Provérbios tem mais de 900. Então, foi uma escolha aí mais dura para mim, mas era que eu queria aquilo mesmo. E ele falou, pode. Eu, na verdade, nunca consegui citar o livro inteiro de Provérbios. Nunca. Já citei mais da metade, mas o livro inteiro não. Mas quando eu tinha citado um certo tanto, ele chegou e me entregou essa Bíblia aqui que eu ganhei de presente por ter então memorizado. E como naquela época eu falava, o pastor Márcio lembrou e ele pediu para eu citar algum capítulo aqui de cor de Provérbios aqui com os irmãos. Eu vi que o tema é Provérbios 4, 23, então vou citar aqui com os irmãos Provérbios capítulo 4. Quero convidá-los a abrir em Provérbios 4. Na verdade, eu sou pastor na cidade de Uberaba. Estamos ali de transição, agora um momento de transição. Estou indo para dar aula no seminário em Marilândia do Sul. Já marquei minha mudança dia 26 de dezembro do ano passado. Avisei a igreja que ia embora em dezembro de 2015. Estou lá há 8 anos, né? E avisei que em 2015 queria no fim de 2016. Não fui. Aí marquei de novo 31 de março, não consegui ir. Alguns da igreja falam que estão orando para eu não ir embora. E aí agora eu marquei de novo 4 de setembro, né? Eu acredito que talvez eu vá. Já que o pastor Márcio me pediu para citar o versículo, eu quero, porque às vezes a Bíblia que você tem alguma diferença. Eu memorizei por essa daqui, então eu vou entregar essa daqui para ele me corrigir. Se eu errar, o senhor que me corrija. A letra está bem aí apagada. No Provérbios capítulo 4, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, e andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida.
Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passas de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Mas a luz dos justos é como a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque serão vida para quem os acha, saúde para o teu corpo. Nosso verso tema é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera as veredas de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Amém. Amém. Na verdade, lá eu tenho pregado nas quintas-feiras o livro de Provérbios. Eu fiz um desafio com a igreja e cada vez que acabasse um capítulo, eu citar aquele capítulo de cor. Estou no capítulo 15, já tem anos aí que estou estudando com eles. Depois do capítulo 10, a gente está indo bem lento, que cada versículo é um assunto, né? Nós estamos assim. Mas aqui, queridos, é conferência da família. Então eu queria ainda, antes da mensagem, convidar minha família para a gente fazer um especial aí semelhante. Eu quero convidá-los agora a abrir no Salmo 1. Nós vamos citar aí, já que a família, toda a família tem que estar envolvida, né? Então eu tenho minha esposa Cláudia, 12 de julho completou 20 anos, que ela teve a coragem de casar comigo, não é fácil. Deus nos deu 2 lindos filhos aí, ainda bem que trouxeram beleza para a família, que o pai não ajuda, né? E nós vamos então tentar falar o Salmo 1, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, Que no devido tempo dá o seu fruto. cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Posso dizer que muitas vezes tive oportunidade, aparece o pecado, a gente nunca sabe quando vai aparecer. Lembrei de textos da palavra de Deus que me ajudou a pecar menos contra o Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Quero nesta noite aqui agradecer a cada um dos irmãos aqui, agradecer toda a liderança aí da igreja, também da Confac. Ouvi bastante já dessa conferência e ter oportunidade de participar com os irmãos e ainda poder trazer a palavra, é um motivo de honra. Quero agradecer muito aqui os irmãos, todos os irmãos que têm se empenhado, trabalhado. O lanche está maravilhoso, o semblante dos irmãos está lindo, espero que continue até o fim da mensagem, né? Está muito bom realmente estar com os irmãos aqui. Eu quero também lembrar, o tempo de estar aqui foi um momento de rever vários irmãos de algum tempo. Quando a igreja começou, eu vim junto da equipe no início, trabalhei talvez uns 2, 3 meses, ainda nem era lá, era em outros locais, estava na avenida, depois lado de uma loja começou numa casa, né? E depois, eu fui fazer o tiro de guerra e não pude vir mais, mas um tempo que fiquei na igreja de São José do Rio Preto, participei com esses muitos irmãos aí, é bom rever, especialmente ver que os irmãos estão firmes aí na palavra de Deus, né? O pastor Márcio,
Ele foi amigo meu de infância ali, de juventude, né? Na igreja. Na verdade, cada pessoa numa época da vida tem amigos, e ali na igreja eu tinha vários ali. O pastor Márcio era o meu amigo número 1 ali, a gente tinha confiança, né? E tem muitas artes aí que ele conta de mim. Na verdade, não é porque ele é perfeito e não tem, não. É o seguinte, eu vou explicar para os irmãos. Eu não sei, várias coisas eu tenho problema. Eu estou aqui com anotação para não esquecer até do que eu tenho que falar, tá vendo? Tenho dificuldade. Para ir no mercado, eu anoto, senão eu chego lá, não dou conta às vezes de lembrar. E eu não lembro as coisas que ele fez para falar para os irmãos, então ele está na minha frente, né? Mas ele fez bastante coisa interessante também. Mas eu agradeço muito, foi muito bom, nos hospedou essa noite, ali foi um tempo bom para conversar com o pastor. Agradeço muito a boa hospedagem, a irmã Conceição, o carinho aí da família, né? Também eu quero agradecer ao pastor Daniel, a Lília, a família, também conheço ele há muitos anos, foi pastor da igreja também que eu fui membro. O pastor Daniel, ele também é preletor aqui, pregou ontem, mensagem maravilhosa, fui muito edificado, mas teve um problema interessante. Quando a gente vem pregar aqui, só aqueles que sabem, e certa vez quando eu era missionário, eu cheguei para o pastor e falei: pastor, acontece algo engraçado comigo. O que foi? Ele disse, né? Disse: quando eu vou pregar assim antes, dá uma coisa assim na barriga, assim, eu não sei explicar, mas começa a dar um frio assim, né? E ele começou a ficar vermelho, ele era branco assim, e começou a ficar vermelho e rir. Eu falei: o que será que é? Ele falou: fica tranquilo, eu tenho isso até hoje. Falou o tempo que ele tinha na época que pregava, né? E realmente eu estou com uns anos pregando a palavra de Deus, a gente fica assim. Mas ontem eu senti uma emoção diferente. Ontem eu não fui pregar, eu estava no banco e ele começou a falar de pais exemplares na Bíblia. Eu falei: quer ver que ele vai pegar o meu texto? Aí foi Deus, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então Deus tem um propósito com os irmãos, de ouvir sobre Jó, né? Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Jó, o livro de Jó, aí antes do livro de Salmos, Jó capítulo 1, os mesmos versos, né? Aí a Bíblia é tão grande, mas nós não combinamos, mas Deus assim nos dirigiu. Louvado seja Deus. Que bom que os irmãos estão familiarizados, aí com o texto fica mais fácil aí. Então Jó capítulo 1, verso 1 a 5, destaca apenas a mais o verso 8, aí que os irmãos estão vendo ali que foi projetado. Então Jó capítulo 1, verso 1 ao verso 5, esse aqui só, está no máximo aqui? O pastor Márcio ontem lembrou que eu disse: olha, quando a gente era amigo, eu tinha a idade do meu filho, né? Os anos passaram e agora, assim, para ler, eu só com isso agora. Ok, em reverência à palavra de Deus, que vamos nos colocar em pé. Eu vou ler Jó 1, do verso 1 a 5, depois o verso 8. Acompanhe sua Bíblia enquanto eu faço a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Vamos orar ainda em pé. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos por esse momento tão especial que podemos ter aqui.
peço, Pai, Tua capacitação em expor a Tua palavra, que o Senhor fale em cada coração, desafiando cada pai, cada mãe, seguimos as instruções que temos aqui para nossas vidas. Capacita-me, Senhor, eu oro no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos podem se assentar? Muito bem. É interessante que nós, pais, temos um amor grande por nossos filhos. Vou demorar um pouquinho para entrar no texto, mas já eu começo a falar aí do texto que nós lemos, né? Mas quando eu fui pai e vi meus filhos doentes, passando por algumas situações, até hoje, eu tive um sentimento, já cheguei até a orar numa época de angústia, pedindo que Deus me mandasse aquele sofrimento para mim. Eu preferia sofrer do que ver o filho sofrendo. A gente tem um amor tão grande, é algo tão precioso. Os pais amam seus filhos, se esforçam para ver seus filhos bem, se dedicam em prol dos seus filhos, deixam de fazer seus gostos para fazer os gostos dos seus filhos, comprarem as coisas ali dos seus filhos. Os pais, eles amam seus filhos. Isso daí é uma regra, mas infelizmente nós sabemos que de vez em quando houve alguns pais aí que não tem, parece isso, né? Fazem arte por aí. Mas veja, o tempo passa e os filhos crescem, e a tendência é de não respeitar os pais que tanto fizeram assim. Os pais têm os filhos com tanto amor, os filhos crescem e desrespeitam os pais, desprezam os pais. Os filhos chegam a certa idade e às vezes alguns do mundo se voltam para a criminalidade, ou entram na vida dos vícios, dos prazeres, entram na vida do dia a dia, e muitos até se casam mal e sofrem, e os pais sofrem por verem seus filhos sofrendo. Mesmo que os filhos são grandes, os pais ainda sofrem por causa deles. É interessante o amor que os pais têm pelos filhos. Os pais sonham em ver seus filhos bem. Os pais ficam tristes quando veem seus filhos sofrendo, mesmo depois de adulto, de casado. Muitos pais sofrem desgosto, tristeza, dor, vivem de maneira lamentável. Muitos entram em depressão, e não é problema com eles, vai haver problema com os filhos. É interessante que isso traz, só Deus para nos dar misericórdia. O tema que foi passado para eu abordar com os irmãos aqui, ele é como criar filhos no temor do Senhor. O texto que vamos abordar é esse. Mas antes eu quero tratar alguma coisa com os irmãos. Não está funcionando? Mas tem que pôr alguma coisa ali, né? Ok? É ao vivo. Quando é ao vivo acontece isso. Se estivesse gravando, eu teria cortado essa parte, né? Então vamos lá. Agora sim. Então, como criar os filhos no temor do Senhor? Veja, eu quero primeiro analisar aqui com os irmãos o conceito da situação, tendo compreensão. Compreensão do quê? Nós precisamos entender bem o que é temor do Senhor e os benefícios que isso traz, para depois a gente tratar. Então vamos lá, o que é temor do Senhor? Vamos ver aqui uma compreensão do conceito. A língua portuguesa, ela descreve a palavra temor como medo, como susto, ato ou efeito de temer, vai indicar o sofrimento, pavor, receio. O temor do Senhor, ele já vai indicar aquela reverência a Deus, aquele respeito a Deus. O temor do Senhor trata de conhecer quem Deus é, ter sempre isso em mente, e quem nós somos. Trata de reconhecer que tudo aquilo que eu penso, que eu falo, aquilo que eu faço, mesmo que não tenha ninguém vendo, Deus está vendo, Ele sabe, e Ele vai tratar com a minha vida, Ele vai dar a consequência dos meus atos. Na prática, indica o seguinte, indica que Deus, Ele vai retribuir tudo aquilo que eu faço, Ele vai me dar, sejam coisas boas, sejam ruins, sejam coisas que os outros estão vendo, sejam coisas que não são vistas aqui. Então, mesmo que alguém faça mal para mim, se eu temo ao Senhor, eu não devo retribuir da mesma moeda, porque isso não justifica o meu ato. Se eu temo a Deus, eu vou sempre querer conduzir minha vida da maneira que agrada ao Senhor. Muitos pensam que temer a Deus é ser religioso, e ser religioso não é temer a Deus, não indica temor a Deus. Ver como a religião diz, tentar aparentar uma certa santidade, uma certa religiosidade, isso não é temor a Deus. Também veja, temor a Deus não é fobia de Deus.
mas é uma reverência santa ao Senhor. O temor do Senhor não nos leva a fugir de Deus, mas nos leva a fugir do pecado e corrermos para Deus, porque eu não quero cair nas mãos de um Deus irado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o tema do livro de Provérbios, tanto Provérbios 1:7 como Provérbios 9:10. É por meio do temor do Senhor que nós fugimos do mal e nos apegamos ao bem. O temor do Senhor, ele nos conduz a evitarmos pecar. Há um verso em Provérbios que define o temor do Senhor. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Então, quando a gente teme a Deus, nós vamos fugir de pecado, evitar o pecado. É por meio do temor do Senhor que nós lutamos contra nossas tendências pecaminosas do dia a dia, aqueles desejos que temos de pecar. Quando nós tememos a Deus, nós vamos então tentar dirigir, controlar nossas palavras, lutarmos conosco mesmo para não desagradarmos ao nosso Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós mantemos integridade com o nosso próximo. Veja que essa é até uma palavra que aparece aí no nosso texto. Quem teme a Deus vai valorizar aquilo que Deus dá valor. Por exemplo, Jesus Cristo, ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Então indica a dedicação aí de querer agradar a Deus e não ao homem, como na história até da igreja primitiva. Muitos não temeram o homem, mesmo que fossem ser jogados a feras ou morrer de maneira muito perversa. Eles aceitaram passar por isso, por não querer desobedecer ao Senhor. Veja, o temor do Senhor conduz uma pessoa a não desrespeitar o seu próximo, não maltratar. Um exemplo nós podemos ver em Neemias. Veja, Neemias 5,15 diz: mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não faço. Ele diz por causa do quê? Por causa do temor do Senhor. Porque eu temo a Deus. Então temer a Deus, veja, é a ciência de você saber que Deus está presente onde você está. Ele sabe tudo que você fala. Mesmo que você sabe que falar mal do próximo é pecado, você chega na orelha de alguém e vai... Ele está sabendo, ele está vendo. Até os pensamentos, ele sabe. Um dia os homens vão prestar conta de tudo que fala, tudo que pensa diante de Deus. E então se conduzir de maneira que agrada ao Senhor. Então veja, como criar filhos no temor do Senhor? Compreendendo o termo, compreendendo os resultados, tendo a compreensão dos resultados. O que benefício traz para você se você temer a Deus? Que benefício trará para teus filhos se você conduzir teus filhos no caminho do Senhor? Veja que até eu falei agora há pouco que os pais amam os filhos. Então preste atenção, se esses benefícios que tem de quem teme ao Senhor, você não quer eles para a vida de teus filhos. Esforça-te para isso.